Começando a falar de futebol nesse primeiro bloco do Placar Transamérica, vamos trazer as primeiras informações, a retrospectiva do Atlético. Eduardo Destre fala do time, tem o time alternativo que está disputando o Campeonato Paranaense e tem o time principal que se prepara para o início da Copa do Brasil. Tem muita coisa rolando e rolou durante a semana no Atlético, que venceu o Clássico na segunda rodada do Campeonato Paranaense na Vila Capanema, venceu o Paraná Clube pelo placar de 3-0. Duda, vem comigo nessa aí. Uma boa noite para você, para os nossos comentaristas e aquele abraço especial para o telespectador que está conosco curtindo o Placar Transamérica. O Atlético Paranaense finalizou as suas atividades neste domingão. Trabalhos comandados pelo Fernando Diniz ao longo desta semana no CT Alfredo Gotardi, visando a estreia do elenco principal na temporada 2018. A competição é a Copa do Brasil. Terça-feira, Furacão entra em campo no Estádio Centenário contra o Caxias. Técnico Fernando Diniz comandando atividades, teve até match treino contra a equipe do Operário, visando a preparação rubro-negra para a estreia nesta competição nacional. É o debut do Diniz e também do elenco principal dentro da temporada 2018, jogo complicado contra o Caxias, que vem bem no Campeonato Gaúcho. Em relação à equipe, o Atlético é um tanto quanto restrito, fechado, mas a gente traz informações com relação à formação rubro-negra para este compromisso contra os gaúchos. Com a ausência do Rodolfo, que já teve a sua rescisão publicada no boletim informativo diário da CBF, a gente entende que o goleiro deve ser o Léo. Assim sendo, Léo, Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Carleto na esquerda. Meio campo com os dois volantes, Esteban Pavés e Matheus Rosseto. Triplex de criação, Rafael Veiga, G12 e Nicão. Na frente, a presença do Bergson. Deve ser este o Atlético visando a sua estreia na Copa do Brasil contra o Caxias, terça-feira, no Estádio Centenário, onde o técnico Diniz também fará a sua estreia no comando técnico do Furacão. Assim sendo, eu retorno com vocês aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Duda, obrigado pelas suas informações. O torcedor atleticano que vive dois momentos, porque existem dois times à disposição do Clube Atlético Paranaense em 2018, mesmo aconteceu no ano passado e vem acontecendo nos anos anteriores. A questão é que parece que o time considerado alternativo nesse ano parece um pouco mais forte, um time realmente mais concentrado aí dentro daquilo que ele tem para apresentar e a oportunidade que esses jogadores têm uma mescla no Clássico no meio de semana, na última quarta-feira, diante do Paraná, usou lá o Santos como goleiro, mas tinha o Ederson na frente também, dois jogadores que participaram do ano passado do considerado time titular. Ao mesmo tempo, a oportunidade de outros jogadores aparecerem, o próprio Pierre que estava no banco, que foi contratado, o Pierre que já foi jogador da equipe do Paraná Clube, que passou pelo Atlético Mineiro e demais equipes do futebol brasileiro, está à disposição também do time principal, mas deve buscar um melhor condicionamento no chamado time alternativo. Fica a expectativa por parte do torcedor na estreia da Copa do Brasil, onde pega, conforme o Duda falou, na próxima terça-feira a equipe do Caxias, o Caxias que no Campeonato Gaúcho venceu a equipe do Internacional. Então o torcedor tem tudo para, de certa forma, estar de bem com a sua equipe. Por quê? Porque no Campeonato Paranaense, tirando a terceira rodada desse final de semana, todos os resultados você confere na segunda-feira, o Atlético esteve bem, né, empatou o seu primeiro compromisso, na realidade, se não me falha a memória, só dá uma corrigida aqui, jogou contra a equipe do Maringá. Ele jogou contra a equipe do Maringá, não, venceu a equipe do Maringá, melhor dizendo, desculpa, venceu apertado a equipe do Maringá pelo placar de 2-1 na estreia do Campeonato Paranaense e depois derrotou a equipe do Paraná Clube na Vila Capanema pelo placar de 3-0, somando, portanto, 6 pontos. Esse é o time alternativo. Como vai ficar o time principal? Tem novidades. Já falou Duda, o Léo deve ser o goleiro titular, demais jogadores como o próprio Bergson, jogadores que vão estrear na equipe do Atlético e o torcedor fica na expectativa com relação, portanto, à sua estreia. Recapitulando o que aconteceu no meio de semana, o que chamou a atenção também após o clássico envolvendo Atlético e Paraná Clube foi a entrevista coletiva do técnico da equipe do Atlético, o Thiago Nunes, ele que vem sendo responsável com a coordenação do novo treinador da equipe do Atlético, Fernando Diniz, e também com a participação
da diretoria, comissão técnica de um modo geral, porque eu acredito muito que o Atlético, sendo um time empresa, ele tem essa ligação da diretoria com a comissão técnica, opiniões de vários lugares ali, para chegar num denominador comum. Eu acredito que isso não está errado, desde que todos entendam de futebol e opinem sobre futebol para uma melhor colocação do time dentro do Campeonato Paranaense, da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro. Thiago Nunes, em entrevista coletiva no meio de semana, após a derrota, foi um cara que conseguiu colocar na entrevista coletiva, a linguagem perfeita daquilo que aconteceu com o seu time. Vamos reviver a entrevista coletiva, acompanhar de perto o que falou o Thiago Nunes após a vitória em cima da equipe do Paraná Clube. Penso que a gente oscilou mais hoje do que no próprio jogo de estreia frente à equipe do Maringá. O jogo ele pode ser contado em várias etapas, a história dele. Iniciamos ainda com dificuldades no início do jogo, com uma dificuldade de circulação de bola. O Paraná nos marcando muito bem, ele veio num 4-1-4-1, a gente esperava que poderia acontecer, só não esperávamos que o alemão poderia ser o jogador para fazer a dobra ali junto com o lateral direito. Então, fomos neutralizados, entrávamos muito cedo na lateral do campo e o Paraná conseguia roubar a bola com facilidade. Tivemos algumas situações de dificuldade quando a bola entrava na linha defensiva do Paraná, que nós subíamos para pressionar essa bola e os zagueiros já ligavam a bola atrás da nossa linha. Consequentemente, nós ganhávamos a primeira e às vezes perdíamos muito das segundas bolas. Esse tipo de situação nos causou muito problema, tanto que a situação que ocasiona o pênalti é uma situação que o Léo Pereira está na disputa ali direta com o atleta do Paraná. Até acho que antes do pênalti houve uma falta em cima dele, que ele deslocou o Léo, depois houve a falta do Léo, consequentemente o pênalti. E aí mérito do Santos, né, conseguiu pegar esse pênalti, conseguiu nos dar tranquilidade, nos recolocou no jogo. O Santos que ficou de fora do primeiro jogo e manteve trabalhando, uma serenidade muito grande, um nível de profissionalismo absurdo. Também tem que se referendar o Léo, que hoje ficou de fora e torceu muito por todos. A partir daí a gente teve a tranquilidade de jogar, a gente teve mais circulação de bola, conseguimos chegar mais vezes no campo de ataque. A gente fez uma opção de trocar de lado durante o jogo o Iago e o João Pedro, que a gente estava jogando com o Iago no lado direito e o João pelo lado esquerdo, e aí nós não estávamos conseguindo infiltrar no último terço, né? E aí trocamos de lado, o João conseguiu ter mais jogo por dentro, conseguiu fazer o gol numa ótima jogada de fora da área. O Iago conseguiu ser mais produtivo na combinação com o Renan aqui, ele chegou mais vezes. E aí então teve a história do primeiro tempo. No segundo tempo a gente consegue neutralizar, veio com um bloco um pouquinho mais conservador, um pouquinho mais baixo, entregando a bola para o Paraná. Tivemos várias situações de transição de jogo. E nessa transição a gente poderia ter feito, quem sabe, o segundo gol mais cedo. Então a gente teve a opção da troca da saída do Giovani para a entrada do Felipe Dorta, pelo lado direito, e o Iago pela esquerda e o João por dentro. Só que quando o João foi para dentro do campo, a gente perdeu um pouco de jogo, a gente ficou um pouco previsível, faltou os jogadores que municiavam um pouco mais, tanto o Felipe como o Iago para essa bola de transição. Aí trocamos mais uma vez, com a saída do Iago, a entrada do Demetrios por dentro, o João para o lado e o Felipe para o outro. E aí a gente entrou efetivamente no jogo para fazer o segundo gol, tivemos ali a situação do escanteio, muitas jogadas trabalhadas de transição, aí o mérito da batida do João, a infiltração do Léo Pereira, e aí depois a expulsão e o terceiro gol, consequentemente, né, um momento que nós estávamos já fechados, só defendendo e esperando essa oportunidade de transição. Demetrios entrou muito bem no jogo, o Emerson deu uma consistência, nós iríamos colocar primeiramente antes da expulsão o Pierre no lugar do David, que havia pedido para sair. E aí, como teve a situação da expulsão, o David segurou até o final, entrou o Emerson, a gente conteve, fez o terceiro gol e estamos muito felizes aí com essa grande atuação. Legal, tem o Thiago Nunes, chamou muita atenção, não conheço pessoalmente, né, mas como profissional, iniciando aí o seu trabalho como técnico desse time alternativo do Atlético e conseguiu se expressar muito bem, trazendo a linguagem daquilo que foi a vitória do Atlético em cima do Paraná pelo placar de 3-0. E para você, torcedor atleticano, vamos reviver as emoções dos 3 gols. Né? Você que teve a oportunidade de acompanhar ou não, esse jogo foi transmiti esse jogo pela Transamérica Pop 100,3 e nós aqui conseguimos unir o áudio da transmissão da Transamérica com o vídeo para você ver como fica bem legal.
você acompanhando, torna o jogo bem mais movimentado. Então vamos curtir o primeiro gol aí de João Pedro. João Pedro, um dos grandes articuladores do Atlético nesse jogo, foi escolhido na transmissão da Transamérica Pop como Bambambam no clássico, foi o melhor em campo e fez o primeiro gol, o golaço no meio da rua. O primeiro gol, você curte aí o gol do João Pedro do Atlético. Tentou lançamento na frente do bate, a bola voltou para a equipe do Atlético na direita, com Cascado que tá pedindo, vem parceiro do Brasil, buscando para Ederson, buscou para a intermediária, João Pedro de esquerda, bateu pro gol! Que golaço, Tome ligou uma pancada! Do rubro-negro e uma pancada do meio da rua, um petardo, o garoto João Pedro ajeitou para a perna esquerda, bateu no peito, deixa comigo que eu chuto, na marca de 36 minutos e uma rolante é o primeiro tempo, uma pancada no canto esquerdo alto do goleiro Thiago Rodrigues, João Pedro cobrou o levantamento na altura, desvio! É do rubro-negro, levantamento perfeito, levantamento certeiro, no primeiro pau, Léo Pereira esperando, no primeiro pau, Léo Pereira apareceu, o desenho certo pro fundo da meta da equipe do Paraná Clube, explode em alegria o torcedor rubro-negro pela segunda vez. Pela direita, foi travada, a bola voltou para ele, Demetrio vem para o domínio, vai pintar um toque na direita, pode pintar o cruzamento, para Demetrio de frente pro gol, perdeu, tentou novamente o João Pedro, na esquerda chegou batendo pro gol! Domingo! Nova jogada pela intermediária, Demetrio foi puxando, foi levando, foi acreditando, o lançamento na frente, saiu, acreditou na jogada, Dorta, o mundo parou, Dorta chegou, bateu cruzado, porque ele estava livre, leve e solto, meteu pro fundo da meta da equipe do Paraná Clube, explode em alegria o torcedor rubro-negro pela terceira vez. Tá aí, portanto, os 3 gols, homenagem ao torcedor rubro-negro, explodiu em alegria o torcedor, 3-0, João Pedro, o Léo Pereira zagueiro, Felipe Dota, o Léo Pereira que foi expulso no segundo tempo, né? O ato lá acabou provocando o juiz, uma cobrança, falta, já tinha cartão amarelo, jogou a bola para frente, enfim, demorou e tomou cartão amarelo. O bumbum do jogo foi escolhido o jogador Zé Carlos, atacante da equipe do Paraná Clube, daqui a pouquinho.